Retrosarco. Memórias de uma escola. Olá a todos, sejam bem-vindos à Retrosarco, Memórias de uma Escola. Hoje, no âmbito da disciplina de Biologia, vamos falar sobre o mundo fascinante do microscópio, o seu inventor, a sua evolução e as suas utilizações. Zacharias Johnson, influenciador para a criação do microscópio, foi inventor e fabricante de lentes de óculos holandês, que foi muito importante para a descoberta da microscopia. Vamos agora viajar atrás no tempo para falar um pouco com ele e sobre esta descoberta. Boa tarde, Sr. Johnson, como está? Muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Boa tarde, estou muito bem e obrigado pelo convite. Sempre é bom falar um pouco sobre esta descoberta. Sr. Johnson, o que levou à criação do instrumento de lentes? Então, certo dia, com o meu pai na nossa loja de lentes de óculos, tivemos a curiosidade do que é que aconteceria se juntássemos duas lentes, se as sobrepuséssemos uma na outra. Aí reparámos que ao alinhar as duas lentes podíamos ver detalhes invisíveis a olho nu, e assim nasceu o primeiro microscópio composto. Muito obrigada pelo seu tempo. É incrível pensar como pai e filho que trabalhavam lado a lado numa loja conseguissem descobrir algo tão impactante para a ciência moderna. Agora vamos viajar até o século XVI para falar um pouco com Antoine Van-Le-Commun, o pai da microbiologia. A grande revolução do microscópio só aconteceu após a descoberta de Johnson, quando Antoine observou pequenas criaturas nos seus microscópios. Boa tarde, Sr. Domenico. Será que nos poderia dizer o que é que viu nos seus microscópios? Eu construí os meus próprios microscópios com lentes tão poderosas que consegui observar seres minúsculos que ninguém imaginava existir. Observei bactérias, as quais designei de animálculos, e vi então uma espécie de um mundo completamente novo. Muito obrigada. Vamos agora viajar até ao presente para falar com uma cientista de renome que nos vai guiar durante a evolução do microscópio. Bom dia, cientista Daniela. Será que nos pode dizer qual é a importância dos microscópios elétricos na ciência moderna? Os microscópios elétricos são extremamente essenciais na ciência moderna. Permitem-nos estudar células, tecidos, vírus, bactérias e muito mais. Sem um microscópio, áreas como a biologia celular, a genética ou a medicina moderna simplesmente não existiriam como as conhecemos. E quais foram os tipos de microscópios que surgiram ao longo do tempo? Primeiro surgiu o microscópio óptico simples, com apenas uma lente. Depois, com o desenvolver e com a evolução da tecnologia, no século XVII surgiu o microscópio óptico com lentes de vidro. Na década de 30 do século XX foi desenvolvido o microscópio eletrónico de transmissão. Hoje também temos microscópios de fluorescência, confocais e até mesmo E como é que funciona o microscópio óptico? O microscópio óptico utiliza a luz que atravessa a amostra para que consigamos observá-la. A imagem é ampliada por lentes objetivas e pela ocular. Quanto mais potente é a lente, maior é o nível de detalhe que nós conseguimos observar na imagem. É ideal para observar células, tecidos e até alguns micro-organismos como protozoários e bactérias maiores. E o microscópio elétrico, como funciona? O microscópio eletrónico não utiliza luz, ao contrário dos outros, mas sim feixes de eletrões que têm comprimentos de onda muito menores. Assim, podemos ver estruturas muito pequenas, como vírus, organelos celulares e até moléculas. Existem dois tipos principais de microscópios eletrónicos. O microscópio eletrónico de transmissão, também conhecido como EMETA, que atravessa a amostra e mostra detalhes internos, ou o microscópio eletrónico de varredura, que varre a superfície da amostra e cria imagens 3D super detalhadas. E agora, a pergunta mais importante. Onde é que os microscópios são mais utilizados hoje em dia? Os microscópios têm uma área de utilização muito vaga, muito grande. Na medicina, em laboratórios de diagnóstico, na investigação científica, criminalística, farmacêutica e até na indústria tecnológica, como na análise de chips que utilizamos nos nossos telemóveis diariamente. Na medicina, por exemplo, usamos microscópios para observar células do sangue ou para detectar células cancerígenas.
Na investigação criminalísticas analisam-se vestígios minúsculos, como fibras de cabelos ou uma simples impressão digital, que podem ajudar a resolver crimes. Ou seja, o microscópio é uma ferramenta indispensável em quase todas as áreas da ciência e da tecnologia modernas. Muito obrigada pela sua partilha. Vamos agora falar com uma aluna que frequenta o 11º ano na Escola Secundária João Gonçalves de Arco. Olá, Elsa, podemos começar? Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite e sim, claro que podemos começar. Costuma utilizar microscópios durante as aulas? Então, nas aulas de biologia já usámos o microscópio para observar, por exemplo, uma célula da cebola, da casca da cebola, digamos, uma célula do epitélio bucal ou até um simples fio de cabelo. E o que devemos fazer antes de utilizar o microscópio? Devemos limpar bem as lentes, verificar a iluminação, ajustar a platina e começar sempre com a objetiva de menor resolução. E é difícil usar? Assim, na minha opinião, não é muito difícil. Claro que precisamos ter cuidado. Temos de focar bem a imagem, escolher a objetiva certa e manusear com cuidado. E claro, preparar bem as nossas amostras, as lâminas. E como se prepara essas lâminas de observação? Então, coloca-se a amostra, por exemplo, temos uma lâmina, colocamos uma gota de água. Após isso, colocamos uma amostra, por exemplo, uma folha fina, e de seguida colocamos a lamela por cima, mas temos de ter muito cuidado para não criar bolhas de água. E porquê é importante utilizar o microscópio durante as aulas? Eu acho que é muito importante porque ajuda-nos a entender melhor a biologia, não é? E prepara-nos para o futuro, se quisermos seguir ciência, medicina, investigação, áreas que sejam necessárias utilizar o microscópio. Muito obrigada, Elsa. Obrigada, eu. E assim termina a nossa viagem pelo mundo do microscópio. Esperemos que tenha conseguido descobrir este incrível universo que existe para além daquele que o olho consegue ver. Até à próxima! Boa tarde, Sr. Johnson. Como está? Olá, Elsa. Digamos Elsa está com... Bom dia, cientista Daniela. Será que Eu não tinha que ver isso.